Olá, confirmandos e confirmandas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o último tema da unidade 2, Ecumenismo, a busca pela unidade. Pegue então o livro de vocês e já abram na página 87. E para início de conversa, uma canção, Um Só Rebanho. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor, unidos aqui, num mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Ecumenismo. Um só rebanho somos todos nós, deste nosso único bom pastor, Jesus Cristo. Ecumenismo. O que significa isso? Lá no livro de vocês, na página 88, temos uma definição. Ecumenismo vem da palavra economia, do grego oikos, que significa casa, nomia, que significa norma, regra ou organização. Portanto, ecumenismo significa a maneira de fazer o mundo uma casa onde todas as pessoas tenham direito de morar com dignidade. No pensamento religioso ou na vida da igreja, ecumenismo então é a promoção da unidade das igrejas cristãs em favor de um mundo melhor. Repito, isso está lá na página 88, no final do primeiro parágrafo. Ecumenismo é a promoção da unidade das igrejas cristãs em favor de um mundo melhor. Ecumenismo, então, é a união das igrejas cristãs. Igreja cristã é aquela igreja que confessa sua fé em Jesus Cristo. Portanto, o ecumenismo só acontece entre as igrejas cristãs. Existem várias religiões e elas confessam a sua fé em Jesus Cristo. Nós, a Igreja Católica, as igrejas pentecostais, as igrejas Assembleia de Deus, Quadrangular e tantas outras igrejas que existem por aí. E todas elas, todas aquelas que confessam a sua fé em Jesus Cristo, a união entre elas se chama ecumenismo, ou a relação entre elas se chama ecumenismo. E a relação com aquelas entidades ou linhas filosóficas que não confessam a sua fé em Jesus Cristo recebe o nome de diálogo ou encontro interreligioso. Por exemplo, a nossa relação com o budismo. As pessoas que seguem o budismo não confessam a sua fé em Jesus Cristo. Mas a gente pode se relacionar bem com essas pessoas, por isso então num diálogo interreligioso. Nos respeitamos em nossas diferenças, tá bem? Então o ecumenismo acontece entre as igrejas que confessam a sua fé em Jesus Cristo, portanto, igrejas cristãs. E tem como base um pedido de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, o capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus Cristo, na sua oração antes de falecer, Jesus fez esta oração. Está lá no nosso livro e leio esse trecho. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso, Jesus Cristo, nesta oração, ele pede para que nós nos tornemos unidos, sejamos um numa mesma fé. Por que esta união? Para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Este é o propósito do ecumenismo, para que o mundo creia em Jesus Cristo e siga os seus ensinamentos.
Mas nessa união entre nós existem diferenças. Vocês vão ler ali na página 89, tem inclusive uma fábula da convivência, a fábula de porcos espinhos, que na era glacial tiveram que se aproximar para enfrentar o frio, mas ao se aproximarem os seus espinhos machucavam um ao outro, aí eles se afastavam, ou então afastados morriam de frio, muito próximos eles se espetavam, então eles se aproximaram de tal forma que eles conseguiam se esquentar, mas também não se machucar. Assim também a nossa relação com as diferentes igrejas. Somos diferentes, claro que somos. Diferentes nos jeitos de ser, diferentes nos pensamentos, nos ensinamentos. Mas para essa convivência no diferente é preciso haver diálogo e respeito. Assim, por exemplo, lá na tua casa, vocês são diferentes. Entre vocês, irmãos, relação de pai com pai e mãe, filhos e filhas, nós somos diferentes um do outro, mas para poder se entender é preciso ter diálogo, conversa e respeito. Assim também é na relação entre as igrejas cristãs. Nós precisamos ter diálogo e respeitar-nos nas nossas diferenças, pois nós não somos donos da verdade. Nós precisamos respeitar um ao outro e unir-nos naquilo que nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum? A fé em Jesus Cristo. É isso que nós queremos divulgar para o mundo. Divulgar em palavras e divulgar em ações. Por isso que nós, como igrejas cristãs, devemos nos unir para defender o mundo que Deus criou. Preservar a criação, preservar a vida do nosso próximo necessitado. Portanto, ações que nós somos convidados a promover em conjunto. Vocês vão ler, então, como tarefa de casa, vocês vão ler páginas 87 até 91 e resolver os exercícios. E também vocês já vão estudar para a prova. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão da unidade 2. E lá no final do mês, ou seja, no dia 29 de setembro, eu vou postar uma prova para os pais de vocês e eles vão aplicar esta prova em vocês, tá bom? Então, desde já, vão estudando isso. Bons estudos. Nossa oração agora? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu unes a todos nós numa só fé, num só amor, para que possamos divulgar a Jesus Cristo e o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Fortalece a nossa fé, abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos e a todas vocês, boa semana e até o nosso próximo encontro.